disso e daquilo, é balela. A verdade é que os projetos falham por causa de você, chefe da empresa, dono da empresa, e você que é colaborador e não tem coragem de falar a verdade que precisa ser dita na sua empresa. Vamos entender melhor isso aqui agora com a governança de IA. Olá, tudo bem? Meu nome é Sildolfo Gomes, sou consultor de IA e hoje a gente vai continuar a nossa série sobre governança de IA, tá bom? Estamos aqui no vídeo 2, eu vou me tirar aqui um pouco da tela para que vocês possam me acompanhar nesse ensejo aqui. A grande novidade é que nós temos uma coisa nova aqui, ó. Nós temos mais um vídeo que eu vou colocar como uma parte a mais. Eu vi que ia ficar muito grande esse vídeo, se eu fosse colocar a parte ética, a parte de legislação também. E aí eu foquei apenas na parte de governança de IA no corporativo, tá? Então hoje é como é que a gente consegue aplicar a governança da IA dentro da empresa. Quais são os primeiros passos? Qual é o mínimo que vocês precisam fazer para começar a fazer isso de forma correta, tá bom? No vídeo passado, que está aqui no card acima, eu vou deixar listado para vocês olharem o vídeo passado, que a gente fala sobre a origem da governança da IA e por que alguns frameworks têm premissas que talvez sejam perigosas, que vocês assumem para implementar na empresa de vocês e que não precisavam assumir. E isso facilita, o entendimento disso facilita a implementação da governança da IA, tá bom? Então vamos entender por que é que vocês são frouxos ao não se atentarem em alguns pontos na empresa de vocês que fazem os projetos falharem, tá bom? Então vamos lá. Aqui o foco é governança da IA no nível corporativo, enterprise, empresarial, tá bom? Então vamos começar com algumas verdades aqui. Pessoal, seguinte, adotar IA não é uma coisa tão simples, tá? IA não é somente software, é software também, uma grande parte disso, mas só que exige um conjunto técnico e tem um acréscimo de complexidades a mais quando a gente está desenvolvendo sistemas de IA, comparado a sistemas puramente de software, tá bom? Primeiro porque tem um elemento não determinístico, que é o modelo DML, possui os dados também, que não tem em software, e quando a gente vai trabalhar com modelos de linguagem, IA generativa, especificamente, a gente tem outras complexidades que são adicionadas, que são as complexidades de lidar com os próprios modelos de linguagem, tá? E aí, quando a gente está lidando com modelos de linguagem, a gente está lidando com prompts, com o tamanho do modelo, a quantidade de parâmetros, outros tipos de operações que surgem que aumentam ainda mais a complexidade desses sistemas de IA, tá bom? Então, o acréscimo dessas complexidades vai fazendo com que a inserção desses sistemas dentro de uma empresa a nível corporativo seja muito mais complexo, tenha muito mais barreiras, muito mais atrito para que isso aconteça de fato de forma controlada, de forma factível e confiável, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo para que vocês entendam o que eu estou falando. Vamos falar de DevOps. DevOps ele diz, ó, uma mudança de código me leva a uma nova atualização de produto, certo? Em IA, o código nem precisa mudar. Um sistema de IA, o código não muda. O código fonte ali, o Python, não muda. Mas se o dado mudou e o meu modelo mudou, eu tenho um novo produto. Então perceba, o DevOps ele vai até um nível de complexidade que é os artefatos de software. Quando a gente adiciona um modelo de IA e a gente adiciona dados, o código nem muda, mas se o modelo mudou, eu tenho um novo produto. Isso exige um controle maior de complexidade. E aí isso nos leva a MLOps, por exemplo. Isso eu estou falando do tradicional, machine learning tradicional, o estatístico, tá bom? E o outro nível de complexidade é quando a gente adiciona uma camada de modelo de linguagem. E essa camada ela traz outras complexidades. Às vezes, o seu dado não mudou, o seu modelo da OpenAI não mudou. O que mudou foi seu prompt. Na hora que o seu prompt muda, você tem um novo produto, entendeu? Na hora que tem uma nova detecção de intenção, você muda o seu produto, que aquela intenção não estava mapeada, por exemplo. Entendeu? Então, na hora que eu adiciono uma nova ferramenta e assim por diante, então aumenta-se a complexidade. Por isso que a adoção corporativa, a nível corporativo de inteligência artificial, ela requer uma análise muito mais estratégica, tá bom? Você não quer que uma tecnologia, um novo recurso que vai trazer um benefício para você, onere a sua gestão e prejudique a sua empresa, que é o que acontece geralmente na prática quando você não faz isso de forma correta, tá bom? Então vamos lá.
o que é que a empresa precisa fazer para que isso aconteça de forma suave? Porque essa é a palavra, de forma suave, cadenciada, com entregas e milestones muito bem definidos, tá bom? Primeiro, tem que ter um alinhamento com objetivos de negócio. Uma empresa que não sabe, de fato, onde vai aplicar IA, em qual objetivo de negócio específico, ela já falha, tá? E como é que vocês mapeiam comportamentos que você consegue perceber que o alinhamento dos objetivos de negócio não está bem feito? É quando o gestor, isso acontece no relacionamento entre consultoria, consultor, certo? Prestador de serviço que vai implementar um sistema de IA para uma empresa corporativa. Você vai estar debaixo da gestão de alguém do time de negócio da empresa cliente, e esse gestor ele começa a dar várias sugestões, pitacos, digamos assim, de como você tem que executar aquele sistema de IA, de como você tem que fazer aquele modelo de IA ali, por exemplo, tá? E aí você percebe que ele sempre vem com um comportamento, isso é muito fácil, é só fazer aquilo, é só fazer ali. Quando um gestor, ele de fato tem um objetivo claro de negócio que ele quer resolver com o sistema de IA, ele não interfere tanto no trabalho de uma consultoria, de um prestador de serviço, porque ele vai trazer para a gente tudo bem delineado. E quando está tudo muito bem delineado, nós temos entregáveis, diretrizes e temos também pontos específicos da jornada de entrega do sistema de IA que vai corroborar com o objetivo de negócio. Então, quando o gestor do cliente ele não consegue ter isso muito claro, por consequência, a gestão superior dele também não tem, isso reverbera na governança do projeto, na execução do projeto. Ele vai interferir muito, ele vai dificultar muito a execução e isso leva o projeto a falhar. Por isso que a gestão de um projeto de IA é uma parte primordial. A liderança técnica do time que executa é primordial. Tá? A gestão do cliente lá, a gente vai estar alocado dentro da empresa, é primordial. Tá bom? Para que isso tudo esteja bem feito, porque senão a gente vai levar a cair em problemas que não deveriam cair por falta de alinhamento de objetivo de negócio, tá bom? Outra coisa que a gente precisa considerar é a parte ética, tá? Eu não posso criar um modelo de IA que vai pegar a imagem de alguém e vai fazer nudez, criar imagens de nudez dessa pessoa. Isso é antiético, tá? Então, as considerações éticas, você como consultor, você como consultoria, você que trabalha dentro da empresa, tem que considerar as partes éticas daquele sistema de IA. E todas as avaliações de considerações éticas é por projeto. E, se preciso, por funcionalidades do sistema de IA. Tá bom? Então, você tem que fazer todo esse overview aí. Outra coisa é considerar a realidade cultural e operacional da organização. O que eu encontro de empresas que querem trazer IA generativa para dentro do seu negócio, não é brincadeira. Todo mundo quer, pessoal. Quando você vai para uma apresentação de um grupo específico, um provedor específico, seja ele AWS, Azure, GCP, Databricks, vocês vão ver lá casos de sucesso que são muito interessantes, que vocês enxergam de fato a aplicação dentro do negócio. Mas como é que é a cultura da sua empresa? Como é que é o operacional da sua empresa? Vocês já possuem uma fundação nuvem muito bem estipulada? Vocês têm uma governança de projeto, de pastas no seu provedor nuvem? A cultura da sua empresa está aberta a aceitar uma nova mudança na forma como a gente produz resultados dentro da empresa? Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? E aí, pessoal, essas não considerações, essa não análise estratégica pré-execução de projeto ou pré-implementação de IA dentro da empresa leva às falhas de projetos que a gente encontra por aí documentado de várias formas. E aqui tem algumas causas raízes, tá? E aí, olha só essas causas raízes aqui, eu vou fazer uma provocação para vocês. As declarações de problemas, ou seja, a forma como eu falo qual é o problema, e os requisitos são frequentemente mal compreendidas ou mal comunicadas. E cai exatamente na questão do gestor. Quando o gestor ele não consegue traduzir isso aqui, o time técnico que vai executar o projeto não consegue absorver isso aqui, cara, vocês vão construir uma coisa que não foi feita para o que eles querem, tá? Portanto, as primeiras reuniões é importante você definir o que vai ser construído, o que entra, o que sai e o que é esperado no final. No que sai, como é que eu vou consumir isso aqui, entendeu? Então, isso é muito importante. Isso vai nos levar a requisitos funcionais e não funcionais, tá bom? O outro foco é geralmente na tecnologia.
existem, existem o 8 e 80 e o meio termo, que para mim é a virtude do profissional. É, o 8 é aquele cara que diz que a generativa não resolve tudo e muita coisa é feita com o machine learning tradicional. Cara, obviamente que sim, certo? A natureza dos problemas, elas requerem que as premissas daquele problema sejam satisfeitas. E algumas premissas de problemas não são adequadas para a IA generativa. E aí um modelo talvez linear, estatístico ou um modelo matemático vai resolver melhor o problema do que um modelo de linguagem. É óbvio, pessoal. Caramba, tá? Às vezes vocês dificultam a inovação, a vantagem competitiva do negócio de vocês, até mesmo do perfil técnico de vocês, com argumentos que eles são óbvios, mas que vocês não conseguem enxergar a origem de tudo, entendeu? Então esse é o ponto. O foco não é na tecnologia. Quando eu escuto alguém falando, mas eu não preciso de LLM, eu só uso o ML, ou o contrário, o LLM resolve tudo, que é o 800, ou 800 não, o 80, né, o 880, é a mesma coisa. O LLM não resolve tudo e a gente sabe que não resolve e é muito chato ver vocês pegando casos específicos aí, colocando no LinkedIn de vocês, falando que o LLM não resolve tudo. Caraca, cara, a gente já sabe, pô. Entendeu? E existe um esforço tremendo para que aquilo que ele não resolve hoje seja resolvido amanhã. E você está apegado num problema. Ou seja, talvez você seja um cara sênior, um cara que tem muita experiência, mas você tem um perfil de que você só olha o problema e não traz a solução. Você só olha o problema como problema e não como oportunidade, tá? E aí é o foco, e isso é reflexo do foco na tecnologia, tá bom? É o foco na tecnologia especificamente. Cara, isso é muito ruim, isso atrapalha muito e faz com que os projetos falhem, tá? A gente entra numa empresa. Oi, voltou. E acaba que dificulta muito a execução do projeto, tá? Outro problema, não tem acesso a dados. Isso aqui eu não vou nem entrar, tá? Isso aqui é o básico. Se você trabalha com consultoria de IA, você chega numa empresa, você só faz a venda sem avaliar se o cara tem o dado ou não, você nem merece estar nessa profissão. É o fato, é o básico aqui, tá bom? Tem que ter dados. Premissa de projeto, que está na proposta técnica. Acesso ao ambiente e acesso aos dados. Se eu não tenho acesso ao ambiente e não tenho acesso aos dados, o projeto não começa. Tá bom? É premissa de execução. Se a premissa não é satisfeita, não tem projeto para ser feito. Tá bom? Esse é o ponto. Não possui infraestrutura adequada. O cara não tem data lake, o cara não tem nada. O cara não tem como começar, pessoal. Desculpa. Tem que ter uma infraestrutura mínima. Não tem como fazer isso aqui local e vocês usarem com os clientes de vocês. Tá? É dizer não, pessoal. Tá? Um projeto de IA bem feito, ele tem um escopo muito bem definido e essa definição ela vem através de um monte de não. Não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer. Mas aí você tem que dar esperança. Que tal a gente fazer por fases? Fase 1 é isso, fase 2 é isso aqui, fase 3 é isso aqui. Você não vai dizer não e não vai fazer. Você vai dar um planejamento para a pessoa. Tá bom? Esse é o ponto aqui. Beleza? A IA é frequentemente aplicada a problemas que são muito difíceis para o estágio atual de desenvolvimento da IA. Isso aqui é verdade, mas na verdade a causa é que eu estou usando uma ferramenta, um produto, que ele é imaturo para resolver aquele problema. Todos os problemas eles são resolvidos, tá? O que resolve o problema é como eu abordo ele. E às vezes a gente se pega a uma ferramenta, a um SaaS, a uma tecnologia específica para resolver o problema, tá bom? Então, o que é que a gente precisa minimamente ter aqui, pessoal? Estrutura de governança de IA, estratégia de IA, integração dentro da empresa, papéis e responsabilidades definidos na empresa, que é exatamente isso aqui que está aqui embaixo, tá bom? Diretrizes que dizem quando desenvolver e implantar sistemas de IA, não é sempre que isso acontece. Estrutura para avaliação de risco e compliance de IA e plano de engajamento com stakeholders internos e externos. Tá? Isso, você que está olhando agora, provavelmente você tem um ou dois, ou nenhum. Tá? Eu nunca vi uma empresa ter tudo isso aqui. Tá? Às vezes as empresas querem aplicar IA, começa a fazer uma governança de IA, mas os caras não lidam com a galera que vai usar a governança de IA. Eles não fazem a gestão dos stakeholders lá. Tá? Não educa, não tem frequência de reunião, não tem, tipo, abandona. Foca muito em fazer em vez de fazer a adoção do negócio, tá bom? Esse é o ponto. Então, é por isso que falha. E eu vou levantar um ponto.
todos esses motivos de falha aqui, as causas raízes disso aqui, é culpa humana, do humano, não é a tecnologia. Se o humano tivesse feito bem o que deveria ter feito, não teria essas causas aqui. Então a culpa é nossa, a culpa é sua, a culpa é do seu gestor, tá? A culpa é do humano, tá? Os projetos, eles não falham do nada. Tipo, o projeto falhou porque IA existe. Caramba, o projeto falhou porque os humanos falharam, tá bom? Então esse é o ponto. Mas para que isso seja resolvido, pessoal, existem alguns guarda-reios, tá? Que a gente pode colocar para minimamente a gente ter uma governança de IA que faça com que os nossos objetivos de negócio sejam resolvidos com sistemas de IA. E esses sistemas de IA, eles seguem políticas, diretrizes, processos, mecanismos, controles para que eles sejam éticos, responsáveis, robustos e observáveis, tá? E confiáveis. É isso que acontece, beleza? Então vamos lá. Quais são esses guarda-reios aqui? Hoje eu vou focar especificamente nesse daqui, que são os guarda-reios a nível estratégico, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Primeira coisa que você precisa fazer quando você vai entrar numa empresa para executar um projeto ou aplicar a governança de IA é você fazer uma avaliação do nível de prontidão de IA corporativa que aquela empresa tem, tá bom? E aí, essa avaliação de prontidão significa uma coisa. O que é estar pronto para ter IA corporativa? É eu ter uma estratégia de IA corporativa. Tá? Não adianta eu estar fazendo um monte de agências dentro da empresa se eu não tenho uma estratégia específica que integra essas coisas com objetivos de negócio. Tá bom? Se torna um esforço aleatório, totalmente aleatório. Tá bom? Prontidão operacional para IA. Eu tenho um time que entende e sabe implementar isso aqui? Se não tem, eu tenho que contratar um terceiro ou preparar meu time. E isso leva tempo. Tá? Leva tempo. Então, isso aqui tem que ter. São os 4 pilares que a gente precisa manter numa prontidão de IA corporativa. Prontidão para governança de dados IA. Como é que é meu data lake? Ele segue uma referência de arquitetura moderna, padrão, que é feita na prática no mercado. Por exemplo, eu tenho uma arquitetura medalhão, eu tenho a Raw, Bronze, Gold, Silver, né? Raw, Bronze, Silver e Gold. Eu tenho tudo isso. Tá tudo pronto para eu consumir, eu tenho um catálogo de dados, eu tenho uma camada semântica, eu tenho tudo, está tudo documentado. Então isso precisa estar pronto, porque senão eu viro um gari moderno, né? Um gari da tecnologia. Não é nem um gari, eu viro um mendigo da tecnologia. Eu vou lá, fico escavacando no monte de lixo de dados que vocês possuem para poder ter um conjunto de dados bons para que eu possa consumir. Tá? Então é isso que acontece na prática se vocês não têm isso aqui pronto, tá? Essa parte de governança de dados, beleza? Gestão de mudanças e talentos. Na hora que eu implantar os sistemas de IA, na hora que eu implantar os agentes de IA, a minha empresa ela vai ser capaz de acompanhar essa mudança ou o meu colaborador de 70 anos de idade não vai conseguir acessar um agente específico para executar uma tarefa? Ele vai saber consumir aquele sistema? Então, essa gestão de mudanças tem que acontecer. Porque senão a gente gasta um monte de tempo implementando um monte de coisa, construindo um monte de coisa, que não vai ser consumida pelos usuários finais, não vai ter adoção dentro da empresa. Aí, meu amigo, o projeto falha, tá? Porque a gente constrói para alguém, tá? A gente não constrói por construir. O objetivo final é ter retorno do investimento. O retorno do investimento é o quê? Ganhar produtividade, vantagem competitiva e assim por diante, tá bom? E gestão de talentos. Eu treino os caras e eu mantenho eles aqui dentro. Eu consigo fazer isso? Eu tenho um time pronto para executar esses projetos e manter esses projetos? Se não, eu preciso ter. Tá bom? Então, esses são os pilares de prontidão. E aí eu vou mostrar a vocês um recurso que eu vou compartilhar. Tá no link aqui abaixo, tá? É só vocês acessarem. Que são essas perguntas aqui que vocês precisam responder. Ó. Estratégia de ar corporativo, prontidão operacional, prontidão de governança e gestão de mudanças de talento. Então tem algumas perguntas que são respondidas e isso vai gerar um score da prontidão daquela empresa. Tá bom? É isso que vai acontecer aqui. Então vocês podem acessar e já usar isso aqui e começa a questionar a empresa de vocês ou os clientes que vocês vão pegar em consultoria. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui para o outro ponto. Isso aqui é o primeiro passo, tá, de governança de IA, é fazer uma avaliação de prontidão. Depois que eu faço uma avaliação de prontidão, eu tenho que obrigatoriamente, pelo amor de Deus, escute isso, eu tenho que obrigatoriamente escolher um conjunto mínimo, aliás, um conjunto máximo de casos de uso de IA que eu vou implantar através dessa governança de IA. Não tem como a gente fazer tudo e não é
não é boa prática fazer tudo. E aí a gente tem que escolher casos de uso que tenham viabilidade econômica. Empresa precisa dar lucro e todo o esforço dentro da empresa tem que gerar resultado lucrativo. Tá? E a governança de IA ela traz isso por trás. Tá? É uma das formas de ganhar eficiência operacional. Então, quais são os casos de uso que geralmente a gente trabalha dentro de empresas para aplicando governança de IA? Eficiência operacional é um caso. Então, eu sou um cliente que meus colaboradores acessam 5 fontes de dados diferentes para tomar uma decisão, para ter algum tipo de informação. Eu sou um cliente que eu tenho 300 dashboards, um monte de dados no BigQuery, em dados estruturados aí, Postgre, e eu tenho que fazer queries para poder ter uma informação. Como é que eu ganho eficiência operacional nisso? Aí eu vou lá, crio um agente conversacional que consome esses dados e ele me retorna essas respostas em linguagem natural. Em vez de eu estar consumindo dashboards ou então 5 ferramentas diferentes, eu tenho essa resposta muito rápida, em menos de 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, tá bom? Isso é eficiência operacional. Se eu gastava 1 hora fazendo isso e reduzo para 1 minuto, eu tenho uma alocação de recursos muito mais eficiente. Então, eu tenho um retorno de investimento aqui, tá bom? E ele tem um payback, tá? Ele tem um payback aqui, beleza? Inovação, eu estou implantando isso para inovar dentro da empresa. E quando eu inovo dentro da empresa, e a minha empresa está dentro de um segmento específico, eu tenho uma vantagem competitiva. Eu me posiciono de forma competitiva no mercado. Eu sou uma empresa que é um setor muito tradicional, cartórios, por exemplo. Eu tenho um cartório e eu vou trazer a inteligência artificial para dentro da minha empresa para que eu traga inovação e entre os cartórios eu me posiciono de forma competitiva. É isso. Simplesmente isso. Às vezes não tem retorno de investimento a curto e médio prazo. Às vezes o retorno de investimento é de longo prazo, tá bom? Isso aí é a empresa, você como consultor, você pode ajudar as pessoas a fazerem isso, mas é a empresa que tem que ser responsável por isso, tá bom? Melhoria da experiência do usuário. Em vez de eu ter um fluxo determinístico de atendimento, eu tenho um fluxo em linguagem natural que vai me ajudar a melhorar a experiência do usuário, tá bom? É isso que eu posso fazer. Então, eu não tenho que ficar apertando 1, 2, 3, 4. Eu posso escrever o que eu quero escrever, o agente conversacional ele entende a minha intenção e ele vai fazer a tarefa que ele precisa fazer em back-office, tá bom? Em back-end, desculpa. Beleza? Então, e essas tarefas podem ser tarefas de back-office, por exemplo. Como é que eu faço alguma coisa no RH? Aí tem um agente que entende a sua intenção e que ele traz informações. Em vez de você ocupar o tempo do RH, você faz isso de forma no autoatendimento, por exemplo, tá? Em linguagem natural, que é muito mais fluido, muito mais fácil de fazer. E todo mundo consegue conversar no WhatsApp. Até quem não sabe ler consegue conversar no WhatsApp. Até quem não sabe ler consegue mandar um áudio. E os agentes conversacionais entendem áudio e entendem texto. Então melhora a experiência do usuário, tá? Se torna até muito mais inclusivo aqui. E aí, para definir esses casos de uso, olhando alguns objetivos, eficiência operacional, inovação, melhoria na experiência do cliente, você define áreas-chave onde a IA pode gerar valor. Então, não é toda empresa que vai ter uma governança de IA com casos de uso implantados. É uma área específica, bem controlada, que a gente vai começar a fazer. E aquela área bem controlada, ela vai ser o nosso laboratório. E de lá, a gente vai expandir. Tá? Por isso que é importante construir soluções que elas são cross-departamentos. Então, eu tenho um agente que ele entende as requisições do RH, mas a arquitetura dele foi feita para ser adaptada ao time de TI. O que muda são os dados e as tarefas que precisam ser executadas. Então, se eu tenho que mudar dados e tarefas, eu tenho que ter uma arquitetura em que ela tem um design pattern de factory, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, em vez de eu colocar só dados de RH, eu fixo a minha solução nisso, a minha arquitetura ela prevê que eu posso mudar o tipo de dado. Beleza? É assim que a gente faz. E aí, para que vocês possam fazer uma avaliação de se um caso de uso é de fato interessante a ser usado na implementação da governança de IA, ou os casos de uso, eu tenho um recurso aqui que vocês podem utilizar, que é esse daqui, ó. Critérios de admissão. Aquele caso de IA, ele tem desejo, ele é factível e ele é viável? E aí, quais são os critérios? Crescimento de receita antecipado, por exemplo, tá? E aí eu tenho aqui alguns métodos que vocês podem utilizar para avaliar esses critérios, tá?
Então vocês vão pegar vários casos de uso, vão fazer uma planilha, uma matriz, dependendo do método aqui que você utilizar, e você vai ter uma resposta no final. Essa resposta vai fazer você ranquear os casos de uso baseado em desejabilidade, factibilidade e viabilidade. Tá? Então está tudo aqui para vocês olharem o que é que tem que ser feito. Então, tem factibilidade funcional? Tem factibilidade técnica? Tem factibilidade organizacional? Tem viabilidade tecnológica? Tem viabilidade econômica? E aí, tem os métodos aqui disponíveis para vocês utilizarem, tá bom? Então é só consumir aí, pessoal. Show? Tá no link aqui abaixo. Outro ponto, pessoal, na hora que a gente define que se nós estamos prontos para ter IA corporativa e nós acreditamos que sim, nós conseguimos elencar 3, 4 casos de uso por departamento ou um departamento, tá? E aí a gente começa agora a criar a nossa estrutura de políticas de IA corporativa. Essas estruturas políticas, elas são muito importantes, porque as estruturas políticas de IA corporativa me protege de que eu não use uma IA que ela é extremamente invasiva, tá? Ela invade os meus dados, usa os meus dados de qualquer forma. E assim por diante. Existem vários exemplos que a gente pode usar aqui, tá? Como é que ela está usando os meus dados? Como é que eu estou usando os meus dados? Existe um plano de mitigação dos riscos de viés e discriminação do que eu estou fazendo? Então, na hora que eu estou usando uma IA para fazer dar uma resposta, um agente conversacional, ele vai dar uma resposta específica e ele alucina, ele dá uma resposta agressiva, violenta, qual é o plano de mitigação que eu tenho que ter para resolver esse problema, tá? A gente vai descobrir como é que faz isso, eu vou dar um recurso para vocês fazerem, tá? Mas a política de IA de vocês tem que ser construída, tá? E não existe, coloca isso na cabeça, não existe um framework de política de IA que vocês vão pegar e encaixar na empresa de vocês. Isso não acontece, tá? Não tem como. Vocês podem ter uma inspiração. Baseado na inspiração, vocês vão adaptar para o caso de vocês. E essa inspiração, ela está limitada às regulações e leis que estão ao redor da inteligência artificial no nosso país, ou no país que você está atuando. Então, a minha governança, a minha política de IA, ela tem que ser uma parte dessas coisas, tá bom? Tem que ser uma parte dessas coisas. Ela não pode ser uma coisa apartada das leis e regulamentações do meu país. Vocês têm que criar mecanismos de quando essa lei chegar, bater na porta de vocês, vocês tenham uma evidência de que aquilo está sendo feito. Tá bom? E assim por diante. Beleza? Então, é o que vocês precisam fazer. Deixa eu ver se eu tenho aqui o material do framework de política aqui. Não tenho, mas eu tenho da estrutura, tá? Não tenho aqui, mas eu tenho da estrutura. Mas vamos seguir aqui. Vamos lá. Governança de IA. Uma coisa é a política de IA. Beleza? A política ela diz como é que eu uso, o que eu uso e quando der merda, o que é que eu tenho que fazer. Tá? É isso que a política faz. A governança de IA, ela estrutura tudo isso, cria funções e papéis, e para essas funções e papéis, ela dá responsabilidades. E tudo isso para quê? Para que as políticas sejam feitas. E as políticas elas vão executar o quê? Sistemas de IA que têm objetivo de negócio, mas ao mesmo tempo são éticos, responsáveis e lícitos, tá bom? E eles são robustos também. Vocês conseguem entender a essência da coisa? Vocês conseguem ver que esses mecanismos, políticas, estruturas, elas são feitas para que vocês, de certa forma, tenham um controle e uma governança de fato do que vocês fazem de IA dentro da empresa de vocês. Então, eu tenho uma política, agora eu tenho uma governança, que são as estruturas, papéis e responsabilidades. Tá bom? Então, vamos passar um pouquinho nisso aqui. E aí, você cria um escritório de governança. Esse escritório de governança, ele tem alguns níveis de responsabilidade. Primeiro nível são as responsabilidades de alinhamento estratégico, desenvolvimento e aplicação de políticas, auditorias internas, engajamento e educação da sua empresa, em termos relacionados a IA, monitoramento de sistemas de IA, governança de dados, conformidade e gestão de riscos, gestão de ciclo de vida de IA. Então, esse primeiro nível de responsabilidades, vocês percebem que é como se fossem regras, leis, mecanismos, controles. Não são necessariamente tecnologias que eu vou implantar, tipo observabilidade, monitoramento, vou dar um exemplo prático. Prometheus, Grafana rodando ali e entregando para você alguns dashboards. Não é isso.
Isso aqui são leis, regras, controles que eu executo, que eu crio, para que eu consiga ter essa governança de IA de forma controlada. E quando eu tenho controle, eu consigo medir. Quando eu consigo medir, eu consigo eficiência e eficácia, tá? Para que os projetos não falhem. E quando eles são executados, eles são eficientes, são baratos. A governança de IA lhe dá agilidade e economia, tá bom? O nível 2 de responsabilidade são os caras que criam as diretrizes e processos. Aqui são os caras mão na massa, implementação, código, tecnologia, stack de tecnologia, stack de IA, tá bom? Então esses caras fazem isso aqui, ó. Manutenção de modelos, uso aceitável do modelo, aprimoramento dos modelos, desligamento do modelo, treinamento do modelo, avaliação periódica do modelo, mudanças de modelo. Veja só que isso aqui são as tarefas que essas pessoas precisam fazer, e essas tarefas devem ser convertidas em processos. Qual é o processo de manutenção do modelo? Qual é o processo de desligamento do modelo? Como é que eu desligo o modelo? Eu só tenho que ir lá apagar o Cloud Run do GCP, eu tenho que desligar meu endpoint, apagar meu endpoint. Como é que eu faço isso? Entendeu? Existe uma forma correta de fazer. Tá? Então, vocês percebem que existem alguns níveis de responsabilidade aqui na governança, e elas são divididas. E aí, como é que a gente faz essa divisão aqui? Tá? Tem uma estrutura de governança que é essa aqui. Ó. Na verdade, eu vou mostrar esse desenho. Existe esse grupo aqui, ó, IIA. Eu vou trazer aqui o significado aqui para vocês. Que é, ó, esses caras aqui. São profissionais que são focados em inteligência artificial e eles dão algumas boas práticas de governança de IA. Eles se posicionaram falando, ó, governança de IA para a gente é isso aqui. E aí eu estou usando como exemplo para que vocês entendam. Tá bom? Deixa eu pegar o negócio lá. Aqui, ó. Eles construíram um modelo que ele é dividido em 3 grupos. Um corpo de governança, uma gestão e uma auditoria interna, tá? Que são esses carinhas aqui. E cada uma delas tem funções, pessoas dentro, e essas pessoas elas têm responsabilidades, tá? E aí como é que a gente traduz isso? Aqui eu fiz um trabalho, transformei isso aqui numa planilha, e aí o que é que a gente tem? A gente tem um órgão diretivo, que é esses caras aqui, tá? Ó, esse órgão diretivo aqui. Não sei se o meu mouse está aparecendo aí. Mas ó, deixa eu ver se eu consigo. Não tá, né? Poxa. Mas esse governing body, tá? E aí, ó, dentro dele existem algumas funções. Tem um conselho de supervisão de IA, questões legais. Desculpa. Esse órgão diretivo ele tem algumas funções. Conselho de supervisão de IA, ele lida com questões legais e éticas, ele faz uma análise e avaliação das tecnologias que são usadas para criar sistemas de IA. E existem algumas pessoas dentro. Quem são? Stakeholders sêniores de compliance, o TI, o jurídico, a gestão de risco e as áreas de negócio. Esses caras são um comitê de direção que tem essa função e as tarefas deles são divididas. Por exemplo, no conselho de supervisão, eu tenho que estabelecer um conselho, tenho que desenvolver e impor políticas, padrões e boas práticas de IA e assim por diante. Tá? É assim que se faz. E aqui, ó, por exemplo, no outro aqui, que é na gestão, esses caras eles têm 3 funções. A função de desenvolver e operacionalizar, gerir os dados e ter respostas a incidentes de erros desses sistemas de IA. E dentro desse comitê técnico, a gente tem especialistas em arquitetura, nós temos especialistas em IA e data science, especialistas em cibersegurança, centro de excelência IA, que é um conjunto de pessoas que são experts naquilo, né? E gestores de IA, que são as pessoas que cuidam dos projetos de IA. E aí, em cada um desse nível aqui, ó, desse grupo de gestão, eles têm algumas responsabilidades, tá bom? Ó, criar e manter repositório centralizado, documentação detalhada, projetar e implementar frameworks de governança de dados e assim por diante, tá? No outro nível de auditoria interna, que é esse pessoalzinho aqui, você tem essa função, ó, avaliação de risco, monitoramento de desempenho, acompanhamento de auditoria e conformidade. Quem é que compõe o comitê de risco e compliance? O foco é em compliance regulatório, risco operacional, reputacional e de auditoria. Geralmente quem está aqui é uma parte técnica que executa código e tal, mas também tem um time jurídico aqui envolvido, tá bom? Então, às vezes quem participa dessa auditoria aqui é até um externo, tá? Mas dentro da empresa também tem uma auditoria interna, beleza? Aí o que é que os caras fazem? Avaliação de risco de cada sistema, definir métricas, realizar auditorias, etc, tá bom? Então, você percebe que isso aqui
essa organização aqui, ó, ela está traduzida nisso aqui. Beleza? Então isso aqui é o mínimo que você pode pegar essa planilha e começar a fazer, tá? Fácil assim, beleza? Sem precisar de mim, por sinal. Tranquilo? Então é isso que a gente precisa fazer. Depois que a gente organiza, nós temos a governança, ou seja, a gente tem uma organização, nós temos comitês, nós temos pessoas que têm tarefas e funções. A gente agora tem a condição de começar a fazer os casos de uso, tá bom? E aí qual é o ponto? Tem que ter uma gestão de risco desses casos de uso. E para fazer essa gestão de riscos, a gente precisa de ferramentas, frameworks e práticas, tá? E aí o recurso que eu trago para vocês é esse daqui, ó. Existem 12 riscos segundo um framework chamado NIST, tá? Ele tem essas categorias de risco. Nessas categorias de risco, a governança de IA responde da seguinte forma, que é essa segunda coluna aqui. Vocês vão pegar essa planilha e vão dar uma lida nisso aqui, tá bom? Então não tem como passar por tudo aqui. Fechou? E aí, seguindo aqui, ó, nós temos, depois que eu estou implantando os casos de uso, a gente começa a ter testes internos, eu preciso fazer a gestão dos meus stakeholders. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente analisa quem são os possíveis stakeholders. Depois a gente categoriza esses caras. Depois a gente prioriza quem são os mais importantes para que tenha adoção geral na empresa. Depois a gente desenvolve e implementa estratégias de engajamento com essa galera. Depois que a gente começa a engajar, a gente começa a monitorar. E esse monitoramento a gente começa a analisar para iterar no processo, tá bom? E para vocês fazerem isso, eu tenho aqui um framework de gestão de governança de stakeholders, gestão de stakeholders, que é o seguinte, ó, tem as categorias de stakeholders, tem as áreas de interesse, tá bom? Tem a abordagem de engajamento e tem a frequência com que vocês vão engajar com esses caras. Tá pronto, é só utilizar, beleza? Então isso é como eu consigo minimamente aplicar governança de IA aqui na empresa de vocês, tá? Então, vocês começando por aqui, vocês já têm uma boa prática de governança de IA, tá bom? Provavelmente isso aqui talvez mude até a forma como vocês constroem sistemas de AI hoje, beleza? E é isso que vai acontecer. No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre como a gente aplica a governança de IA dentro do time, do projeto. Tá? Aqui eu estou aplicando governança a nível no nível corporativo, geral, organização. Tá? E aí no nível de organização eu tenho aquelas partes estratégicas ali, mas eu também tenho a parte ética e legal, que é o nosso quarto vídeo. Mas o próximo vídeo a gente vai focar no time e projeto. Fechou? Então faz o seguinte, embaixo aqui tem um link para você ter acesso a esses recursos que eu mostrei aqui, a essa planilha, e você vai clicar, vai acessar e vai consumir. Pode levar para sua empresa, faz uma cópia, não tem problema nenhum. É isso mesmo que eu quero que vocês façam, tá? Quero que vocês comecem a aplicar isso aqui, beleza? E se você gostou, compartilha com sua tia, com a sua avó, porque eles precisam entender de governança de IA. A sua avó principalmente, tá? Ela não pode sair desse mundo aqui sem ter acesso a esse tipo de informação, pelo amor de Deus. Não cometa esse erro, tá bom? Vamos evangelizar. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a próxima.